Flamengo dando presentaço à torcida na véspera do Natal, Pedrão. Vamos falar sobre isso. Determinado jogador já tem acerto de base salarial com o Flamengo. Vamos comentar sobre isso e quem achou que ia sair, não vai sair não, hein? Vamos comentar também sobre esse tema. A torcida do Flamengo já escolheu o seu presente também e várias outras notícias do Flamengo nesse dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Beleza, meus amigos? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e deve pingar uma grana aí nos cofres do Flamengo e do Fluminense. O que acontece é o seguinte, informação do GE. Globo, a gente já vinha comentando sobre isso aqui. São Paulo e Palmeiras oficializaram o pedido para que a Supercopa do Brasil seja realizada no estádio do Maracanã. Além do Maracanã, a CBF avalia também o Mané Garrincha, em Brasília, e o Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Flamengo jogou em Uberlândia nesse ano, né, contra a equipe do América Mineiro, fez 3-0, jogou muito bem o Flamengo nessa partida, nessa oportunidade. E aí o São Paulo e o Palmeiras jogando no Maracanã, vai pingar um dinheiro na grana do Flamengo e Fluminense, mas deve ser naturalmente lá pro consórcio do Maracanã, despesas com gramado, luz, operacional, tudo isso tem um caixa específico lá do Maracanã. E eu sei porque eles querem jogar esse jogo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas que a gente tem aqui no Rio, a gente sabe disso, mas falando em torcida mista, o Rio de Janeiro mostra que é possível fazer isso em clássicos Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, né? Flamengo e Botafogo nem tanto, porque o Botafogo joga lá no Newton Santos, bota 10% lá, eles botam 10% no Maracanã, mas outros clássicos dá muito certo, cara. E aí, de repente, eles querem viver essa experiência que não tem em São Paulo. Em São Paulo não tem torcida dividida no estádio, é torcida única. Jogo no Morumbi, só torcida do São Paulo. Jogo lá no Allianz Parque, só torcida do Palmeiras. E a diretoria do São Paulo e do Palmeiras, a Leila e o Casares, presidente do Palmeiras, eles se dão. Então, de repente, eles oficializaram esse pedido. Pô, seria legal ter as duas torcidas, né? Só que aí é mais um desafio para as autoridades do Rio. Sabe por quê? Que essas pessoas que vão no jogo, não todas, mas a maioria não está acostumada a esse negócio de torcida dividida. Então, qualquer coisa, o cara já pode arrumar encrenca. Eu já fui Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, até Flamengo e Botafogo. Botafogo é mais difícil porque é 10%, mas Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense é tranquilo. Tu anda com a camisa do Flamengo. Pode ter um problema ou outro ali? Pode, tem que tomar cuidado? Tem. Mas vascaíno andando do meu lado, flamenguista, às vezes casal, um é Flamengo, outro é Vasco, um é Flamengo, outro é Fluminense, não dá problema. Dá um problema outro ali, mas, sabe, a maioria dos problemas são resolvidos, beleza? Pessoal, é o seguinte, falando sobre a política do Flamengo agora, nesse momento, né? A gente vai entrar no ano eleitoral, né, meus amigos? Então é importante a gente estar atualizado em relação a isso. O grupo da oposição, há 2 semanas atrás, se reuniu já para definir aí quem vai ser o presidente da oposição a concorrer com o presidente do Flamengo, não com o presidente, que ele não pode se reeleger, mas com o candidato que ele indicar, o candidato do grupo, que não está definido também, se vai ser o Dom, se vai ser o BAP, se vai ser o Marcos Braz, vai que do nada, Marco Braz vai vir pelo Landim. Já pensou, rapaz? Seria uma loucura. Então, galera, é o seguinte, grupo de sócios pró-Landim, tá? Fizeram última reunião do ano com o presidente. Vice-presidentes e presidentes do Conselho do Flamengo. A reunião aconteceu na sede do Remo do Flamengo, beleza? Aconteceu à noite, na sede do Remo, na noite de ontem, né? O Landim tava, o Dunchi tava, o Gustavo Oliveira, Gustavo Crow, vice-presidente de Esportes Olímpicos, enfim, entre outros, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol, acho que o Cacau Cota também tava, se eu não me engano, enfim, naturalmente ali para fazer uma confraternização de final de ano, mas já também para ver como é que vai ficar essa situação política do clube pro próximo ano. Então aqui a gente traz da oposição e traz também do Landim, porque aqui não tem, é pró isso, pró aquilo, aqui é Flamengo, tá? Não tem essa história, nem gosta de entrar muito nesse tema político, mas vai ter que entrar porque vai ter eleição no clube, beleza? Meus amigos, o Bruno Spindel, diretor de futebol
do Flamengo, diretor executivo de futebol do Flamengo, deu uma entrevista ao portal UOL Sport e falou sobre os erros do Flamengo na temporada, apontando ser uma responsabilidade coletiva. E ele fala: houve uma série de aspectos nesse ano. Tem responsabilidade de todos. A gente já está agindo sobre os pontos que a gente entende que errou. São pontos diversos, de diversos aspectos. Não é uma coisa só. Teve ao longo do ano uma questão central que foi o fato ocorrido no jogo contra o Atlético Mineiro pós, né? Que foi a pancada lá que aquele preparador físico deu no Pedro. Ele fala aqui, foi uma questão central que causou uma série de transtornos. Mas não foi a única coisa responsável por esse ano que não conquistamos como antes. A gente está trabalhando duro. Essas ações vão fazer ter um ano vitorioso em 2024. Não é uma coisa só. É uma responsabilidade para todos. Sim, diretoria tem responsabilidade, jogadores têm responsabilidade, mas, sobretudo, o presidente do clube, Rodolfo Landim, tem responsabilidade. Aliás, antes dele vir a presidente do Flamengo, ele próprio falou isso no programa com o Benjamin Bach. Então, assim, a principal responsabilidade é dele, e depois do Marco Braz, e vai distribuindo. Ele falou também sobre o tema Gabigol. Foi perguntado a ele, né, sobre esses rumores, que o Corinthians quer o Gabriel, quer contratar o Gabigol, quer isso, quer aquilo. E ele falou: o Gabriel é um jogador importantíssimo para nós, fundamental no nosso projeto e já trouxe muitas alegrias para a torcida rubro-negra, ou seja, indicando uma não saída do Gabriel, pelo menos nesse ano que vai entrar de 2024. Ele foi perguntado também sobre a questão do doping, que saiu aí, o Gabigol negou, já soltou nota, agradeceu a torcida nas redes sociais, parece que eu acho que teve até, não sei qual foi, tá, gente, sendo bem sincero aqui com vocês, teve até torcida organizada do Flamengo se posicionando a favor do Gabriel, torcedores do Flamengo, enfim, sem ser de ser torcida organizada nas redes sociais, também se manifestando pro Gabriel. Eu também tô a favor do Gabriel, até que se prove ao contrário, né? Se for provado alguma coisa... Até então, só foi uma queixa do Gabriel com o fiscal, porque ele estava insatisfeito, que toda hora ele ia pro antidoping, ele deve ter ficado bolado. A gente sabe como é o temperamento do Gabriel. Deve ter sido mais por aí, nada de... porque ele tá escondendo, que ele... Enfim, acho que não é isso. Não acho que o Gabigol seja disso, beleza? Mas ele negou, ele nem entrou nesse assunto aí, ele preferiu não comentar, porque tem uma questão jurídica em andamento. Naturalmente, isso é uma orientação dos advogados do Flamengo, do vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Duns de Abranches, beleza? Um outro ponto que o Bruno Spindel abordou também na entrevista ao UOL foi sobre a reformulação do elenco do Flamengo visando a temporada 2024. Importante isso aí, olha só. Como todo ano, buscamos qualificar o elenco. Ao longo dos anos, se você olhar, do elenco campeão brasileiro e da Libertadores 2019, tem Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. Tem 5 atletas daquele elenco. A gente já fez um trabalho de renovação do elenco. E o Gerson foi e voltou também. E é jovem também, né? Bruno Spindel, então, prosseguiu destacando a importância da chegada do técnico Tite em 2023 para o processo de reformulação do elenco. E ele falou: é natural reformular. Vamos continuar fazendo o trabalho de forma comprometida. Entregar o que foi planejado com o presidente, Tite, Braz e o conselho para ter um ano vitorioso de 2024. Foi importante a chegada do Tite antes para poder fazer essa programação. Até esse momento de contratação, de fato, o Flamengo acertou a do De La Cruz, está bem encaminhado o Léo Ortiz. Aliás, tem informação atualizada do Léo Ortiz, tem as saídas confirmadas do Rodrigo Caio, da aposentadoria do Felipe Luiz, falando em termos aí de reformulação, né? E foi importante realmente o Tite chegar antes para detectar os problemas. Numa das entrevistas pós-jogo, o César Sampaio estava ao lado do Tite, acho que foi até contra São Paulo, se eu não me engano, ou então depois da derrota sobre o Atlético Mineiro, não estou lembrando se foi São Paulo, mas ele abordou que já detectou qual é esse problema, o Tite também, mas eles não quiseram entrar em detalhes. E tomara que eles resolvam esse problema no time do Flamengo para o próximo ano, porque é um problema, olha, vou contar para vocês, viu? Jogador não querendo correr, um monte de problema. Meus amigos, informação do jornalista de
Hugo Rossi, ele que é gremista e coordenador de esportes da Bandeirantes de Porto Alegre, ele comanda lá o Donos da Bola do Rio Grande do Sul, ele traz a informação que o Grêmio ainda deseja a contratação do meia Everton Ribeiro do Flamengo, caso o jogador não renove o seu contrato com o Mengão. A primeira reunião entre o clube e o atleta não teve acordo. O meia deseja 2 anos, porém o Flamengo oferece 1, isso não é segredo para ninguém. Hoje é dia 24, daqui a uma semana mais ou menos, né? Daqui a 8 dias, dia 1º de janeiro, ano novo, acabou, não tem mais contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo, então o tempo vai se encurtando e, ao que tudo indica, vai se encaminhando para uma quebra de contrato. E tem muita gente aí, uma quebra não, um final de contrato e não vai ter renovação, né? Pelo menos, bom, mesmo se sai no Natal aí, né? Ou então nessa semana até o Ano Novo. Tem muita gente, pô, não teve despedida do Ribeiro, coisa e tal. Pelo visto, não vai ter não, tá? Se sair, dificilmente vai ter mesmo. A não ser que ele vá lá no jogo do Zico, que a torcida homenageie ele daqui a 3 dias, lá no dia 27, na quarta-feira, enfim, vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Pablo Rafael Rua, que é um baita do jornalista, se você não segue ainda, segue o Pablo Rafael Rua nas redes sociais. Ele traz a informação sobre o Wesley, que o Flamengo deseja vender o jogador por pelo menos 12 milhões de euros, meu camarada. E aí, se fala muito que o Brighton, que o Crystal Palace, que o Wolverhampton, alguns clubes da Premier League fizeram sondagens pelo jogador e o Sávio jogou na categoria de base do Flamengo, revelado pelo Flamengo, jogou pra caramba, jogou no Real Madrid, jogou no Flamengo, enfim. Baita no jogador, é um dos agentes, é um dos representantes do Wesley. O Pablo Rafael Rua falou com o Sávio que negou, tá, uma procura do Crystal Palace ou proposta oficial pelo jogador. De repente pode ser uma sondagem ali que o clube fez ao Flamengo pelo jogador, enfim, se ele enfim. Às vezes os clubes sondam ali para contratar só depois. Quer ver, o Wesley foi bem em tal jogo, mas tal jogo ele não vai bem, é um jogador que tem potencial, mas precisa evoluir. Aí o clube vai com mais cautela, mas tá aí a informação do Pablo Rafael Rua, beleza? Meus amigos, a imprensa da Argentina repercute a despedida de Nicolás de la Cruz do River Plate. O jornalista Ernesto Porvitilo destacou na sua coluna da TIC Sports as homenagens da torcida aos jogadores. Destacou que o River Plate sentirá falta do meio-campista. Olha aí. Jogador bom que é contratado é assim. Sai do clube e torcida fica sentindo falta. Olha o que ele falou. Suponho que deve haver poucas coisas mais bonitas para um jogador de futebol do que ir ouvir gritos nos campos argentinos. Uruguaio. E no River é ainda mais bonito. Ter um estádio lotado, cantando o seu nome é porque você merece. Cantaram para De la Cruz no final da sua longa passagem pelo River. Foi difícil para ele chegar nisso, entrar no coração do torcedor milionário. Mas os seus últimos anos, sem dúvida, proporcionam a melhor versão de um jogador de futebol que hoje parece insubstituível. El Milionário, que é conhecido, milionário é conhecido, para quem não sabe, a maioria das pessoas sabem isso, não estou desvendando a fórmula, mas só para deixar mais claro, milionário é o apelido do River Plate, né? Como é chamado o River Plate lá na Argentina. Os milionários, né? Perde um jogador de River de área a área, ou seja, ele trafega por diferentes partes do campo, ele desarma a bola, ele ajuda muito no jogo sem a bola, arma lá de trás, chega à frente, finaliza, dá assistência, é um meio-campista completo, De la Cruz, né? Com finalização, talento, dinâmica, jogador normalmente não está disponível hoje em dia. Sem dúvida, sentiremos falta dele, publicou o colunista, para você ver como é grande a contratação que o Flamengo fez, a do De la Cruz. Por isso que o Flamengo foi lá e pagou à vista e vai valer muito a pena esse pagamento do Flamengo à vista, que ele vai chegar no Flamengo e vai jogar muita bola, não tenho a menor dúvida disso. Pode ser que tenha uma adaptação ou não, já chegue jogando pra caramba, mas vai jogar muita bola nas mãos do Tite, beleza? O De la Cruz se despediu de amigos do River Plate após o título da última sexta-feira. Ele já se despediu lá, é aguardado no Flamengo no dia 8 de janeiro. Meus amigos, a torcida do Flamengo segue firme e forte nas redes sociais pela hashtag
Thiago Alcântara no Flamengo. A gente já abordou esse tema aqui no canal, tem entrevistas antigas do Thiago, dele declarando amor ao Flamengo, apesar dele ser espanhol, o pai dele é brasileiro, acho que ele nasceu no Brasil, tem naturalidade espanhola também, ou nasceu na Espanha, veio pro Brasil, ele já jogou no Flamengo até, né, nas categorias bem mirinzinho ali, ele já jogou com a camisa do Flamengo, já deu entrevista elogiando o Flamengo, a família dele é Flamengo, segundo ele tem um irmão, Rafael Alcântara, que eu acho que já deu entrevistas nesse sentido também, mas o Thiago, cara, sem comentários, cara, o Thiago Alcântara, ele joga demais, né, ele tem contrato com o Liverpool até o meio do ano, poderia vir de graça no meio do ano, tem 32 anos de idade, não tá velho, ele joga muito, não, ele na verdade nasceu na Itália, rapaz. O Thiago Alcântara nasceu em San Pietro Vernoctico, na Itália, beleza? O Mazinho devia estar jogando lá e nasceu lá, mas ele tem nacionalidade espanhola, beleza? E o pai dele é brasileiro, então se ele quiser ele tem nacionalidade brasileira também, beleza? Eu não entendo muito negócio de nacionalidade, mas só para dar a informação aí, então esse movimento é o presente que a torcida escolheu, é o Thiago Alcântara. Só não sei se vai dar para chegar esse presente chegar logo agora no Natal, né? De repente tem que esperar até o meio do ano. Mas a torcida segue lá. Com o Davi Luiz deu certo. Com o Diego Alves deu certo. Lá atrás, em 2017, também foi assim. Quem sabe não dá certo agora também, né? Meus amigos, tem problema com lesão ali, mas, cara, acho que é válido. Vale a pena. Muito bom jogador. Meus amigos, segundo o Vene Casagrande, o Flamengo não pretende se desfazer de jogadores considerados titulares, como por exemplo Léo Pereira. Rubro-negro quer contratar e reforçar o elenco e não perder peças. Cara, pode ser que saia algum jogador? Pode. Tá? Tem informação até que vai sair, tem que sair. Não necessariamente nessa janela logo, né? Por que eu falo tem que sair? Não é que eu quero que saia. É porque o balanço do Flamengo prevê pelo menos 100 milhões em vendas de atletas. Isso já tá lá. Então, já é a diretoria informando o Flamengo para a torcida, ó, vai sair alguém. Mas pode ser um reserva, pode ser o Matheus Gonçalves, pode ser alguém da base, pode ser o Vitor Hugo, né? Não necessariamente um titular absoluto como é o Léo Pereira hoje em dia no Flamengo, tá? Meus amigos, o Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito, tá? O Vene traz até a informação, o Mauro Sérgio já trouxe, o Papa já publicou, entre outros portais também, que o Flamengo está contratando o Léo Ortiz a pedido do Tite e é a prioridade do setor defensivo do Flamengo. O Júlio Miguel Neto traz a informação que teve mais uma rodada de reuniões e videoconferência entre Flamengo, Bragantino e Léo Ortiz ontem, tá? Teve mais uma rodada. A tendência é que tenha mais uma rodada. Flamengo e Bragantino estão cada vez mais alinhados e devem selar e sacramentar a transferência do zagueiro, como está sendo informado aí pelos portais, e a transferência deve girar em torno dos 6 milhões de euros, informa o Júlio Miguel Neto, beleza? E o Vene também traz a mesma informação, que deve sair por volta aí de 6 milhões de euros. O zagueiro está muito próximo de se tornar reforço do Flamengo, beleza? Praticamente contratado aí, não vou falar contratado, não assinou, o De La Cruz é diferente, já se despediu, coisa e tal, a gente crava aqui, mas o Léo Ortiz muito, mas muito bem encaminhado com o Flamengo. Outra baita contratação que o Flamengo vem fazendo também. E aí, meus amigos, o Vene, o Gabriel, o Papa também já trouxe, eu observando alguma situação de bastidor, também afirma aqui para vocês, o Flamengo já acertou base salarial e tempo de contrato com Matias Vinha. Está tudo certo entre as partes, ou seja, o Flamengo já se acertou com o Matias Vinha. Já tá certo. Entre o Flamengo e Matias Vinha tá tudo certo. Agora, a conversa será com a Roma para chegar ao valor de compra. Ah, mas a história do Sassuolo já foi trazida a informação, acho que foi até o Vene que trouxe inicialmente, eu comentei aqui também, que tem a taxa de vitrine, a Roma pode vender, desde que transfira essa taxa de vitrine para o Sassuolo, porque hoje ele está no Sassuolo emprestado pela Roma. A Roma quer 10 milhões de euros, o Flamengo pretende pagar no máximo ali 6, 7, 8 milhões de euros pela contratação do jogador, mas com o jogador já está tudo certo, apesar do interesse de outros clubes brasileiros na contratação também do Matias Vinha. Clubes de São Paulo, não foram revelados os nomes pelo Globo Esporte, mas é clube de São Paulo.
Meus amigos, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, uma boa véspera de Natal, um bom Natal. Tamo juntão, saudações rubro-negras.